E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês quais são os principais indicadores que eu utilizo para comprar uma ação. Lembrando que eu não sou nenhum analista de investimentos e meu intuito aqui também não é fazer uma recomendação de compra. Eu vou fazer uma análise simples e rápida para você que não é especialista em mercado financeiro e que também não tem tempo de ficar horas e horas e horas fazendo uma análise minuciosa, né? Uma análise minuciosa da empresa, tá bom? Então, quais são os principais pontos de análise que eu faço de uma empresa para ver se é vantajosa o investimento ou não? Primeira coisa, eu olho o dividend yield, né? Médio da empresa. Eu olho a margem líquida média da empresa. Eu olho o ROI médio da empresa, olho a dívida da empresa atual, qual é a dívida dela, se ela está muito endividada ou não. E por último, eu também faço uma análise de gráfico para saber se ela está batendo, se ela está abaixo ou está acima do índice Ibovespa, né? Que é a média das principais ações da bolsa, tá bom? Então eu vou pegar aqui uma empresa meramente ilustrativa para fazer essa análise, tá? Isso aqui não é uma recomendação de compra, é apenas um exemplo, né, dessa análise que eu acabei de passar para vocês. Então eu vou aqui em Petrobras, a primeira que me apareceu, e que também é uma das mais famosas da bolsa, né? Ok, então primeiro ponto, dividend yield. Esses 19% foi o que a empresa pagou nos últimos 12 meses, ok? Mas eu não posso fazer a análise de um ano isolado. Eu tenho que fazer a análise média, né, de vários anos consecutivos, ok? Então, beleza. Eu venho aqui embaixo em dividend yield da Petrobras. Clico na média. A gente pode ver que a média foi de 10,93. Só que se você voltar nos anos, voltar no tempo, você consegue perceber que em 2015, 2016, 2017, 2018, ela não pagou dividendos, né? Ela não pagou dividendos. Ou seja, não adianta uma empresa pagar 19% num ano e ficar vários anos não pagando nenhum dividendo. Mesmo porque o meu intuito, quando eu compro uma ação, não é de fazer trade, né? O meu intuito é montar uma carteira previdenciária para receber renda passiva, né, e formar na verdade e ter, né, minha tranquilidade financeira daqui um longo período de tempo, tá bom? Então a gente pode ver que já começa com um ponto negativo. O dividendo dela oscila demais, ou seja, não é uma empresa confiável no ponto de vista de carteira previdenciária, tá bom? Pelo menos não por enquanto. Segundo ponto. Após analisar o dividendo, eu vou aqui para o ROI. Clicando aqui no ROI, vemos que a média é de 10,9. Só que se você retornar aos anos anteriores, você também consegue analisar que em 2014 o ROI foi negativo, em 2015 foi negativo, em 2016 foi negativo, em 2017 foi negativo. Ou seja, também não adianta uma empresa ter um ROI bom em alguns anos e péssimo em outros. Já seria o segundo ponto negativo. Busque empresas em que a média é positiva, não em que a média oscila ao longo dos anos. Ou seja, a média parece uma montanha russa, a hora está lá em cima, a hora está lá embaixo. Não é uma empresa que eu posso dizer que seja confiável para uma carteira previdenciária. É a mesma coisa. Um exemplo para vocês entenderem. Não adianta você ser o melhor aluno da escola ou da sala em um ano e ser o pior no outro ano. Um ano você é o melhor da sala, o outro ano você é o pior da sala. Não adianta, você tem que ter uma média, né? Você tem que estar entre os melhores, né? Ter uma boa nota, não adianta você ficar nessa oscilação. Então, o ROI oscila demais, já seria, no caso, um ponto negativo. Ok? Vamos passar aqui agora
para a margem líquida da empresa, ok? Então a gente analisou o dividend yield, o ROI, vamos para a margem líquida. A margem líquida da empresa é de 7,89%. Eu gosto de empresas que têm uma margem líquida acima de 10%, tá? Então procure empresas que têm uma margem líquida acima de 10%. Mesma coisa, aqui a gente pode analisar que em vários anos a margem líquida da empresa foi negativa. Ou seja, mais um ponto negativo, tá bom? Outro ponto negativo. Então já temos 3 pontos negativos, eu já poderia até parar minha análise por aí, tá bom? Que já não seria uma empresa que me agradaria, né? Não me agradaria e eu não teria na minha carteira previdenciária, tá bom? Fechei. Tá. Analisei a margem líquida, analisei o dividend yield, analisei o ROI. Vamos analisar a situação da dívida atual da empresa. Ó, quando a dívida é abaixo de 1, igual nesse caso que é 0,62, quando a dívida é abaixo de 1, significa que sua dívida é menor do que o patrimônio da empresa. Ou seja, então o patrimônio da empresa, nesse caso, é maior do que a dívida dela. Ou seja, seria uma empresa, com relação pelo menos à dívida, seria uma empresa ok. Tá? Porque tem empresas que são 1,65, 2, não sei quanto, ou seja, a dívida dela é maior do que o seu patrimônio, tá bom? Então isso aqui seria um ponto positivo, né? A dívida ser menor que o patrimônio da empresa. E agora, o último item que eu analiso, né? Pessoal, é óbvio que a gente não vai fazer só isso, né? Só uma análise tão simples dessa forma, mas isso é um começo, né? É um primeiro passo para você ter mais ou menos uma ideia de como analisar uma empresa, pelo menos do jeito que eu faço, tá bom? Beleza, agora a gente vai para o gráfico da empresa, né? Vamos para o gráfico da Petrobras. Eu venho aqui, ó, e analiso que nos últimos 2 anos o desempenho da Petrobras foi superior ao Ibovespa, tá? Que a Petrobras tem essa linha, está representada pela linha vermelha, e o Ibovespa está representado pela linha azul, né? Nos últimos 5 anos, o desempenho também foi superior ao Ibovespa, e nos últimos 10 anos, a Petrobras também foi superior ao índice do Ibovespa. Se você quiser, você pode também adicionar outros gráficos aqui, né? Outros indicadores, que no caso seria o CDI. A gente pode ver também que nos últimos 10 anos, a Petrobras foi superior ao CDI. Nos últimos 5 anos foi superior ao CDI. E nos últimos anos também foi superior ao CDI, que seria um ponto positivo, né? Aí depois você fez essa análise, viu qual que são os pontos negativos e quais são os pontos positivos. Se tiver mais pontos negativos do que positivos, se tiver mais pontos negativos, você repensa se vale a pena comprar essa ação. E se tiverem mais pontos positivos, é uma hipótese de investimento na ação que você estiver fazendo a análise, tá bom? Lembrando, nenhuma ação é perfeita. Você não vai achar uma ação perfeita, tá? Uma ação vai ter um ROI bom, mas vai ter uma dívida alta. A outra vai ter uma dívida controlada, mas não vai ter um ROI tão bom. Não existe empresa perfeita, tá bom? Todas as empresas têm os prós e contras, tá bom? Não existe empresa perfeita. A gente tem que ver o indicador que mais nos agrada, que se a empresa é confiável, tá? E aquilo que eu falei, o seu retorno vai ser investir em boas empresas com aportes recorrentes todos os meses e esperar que o tempo faça o seu trabalho, tá bom? Se a empresa é boa, ela vai te dar um bom retorno. Se a empresa é ruim, ela não vai te dar um bom retorno, ok? Então, aqui uma informação complementar: se você tivesse investido R$1.000 há 2 anos, hoje você teria o equivalente a R$2.849, tá bom? O CDI teria te dado um retorno de 1.262 e o Ibovespa de 1.265,60. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixem seu like, né? Deixem seu comentário também. Lembrando que eu comecei o canal agora, dê uma força aí pra gente. E um abraço e até a próxima.